cardeal Dominique Mamberti aparecia na sacada. Foi ele o responsável por anunciar a notícia para o mundo. Habemus Papam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do canal Saca Sua História e eu gostaria de fazer um pedido a todos. Vocês que estão entrando nesse vídeo, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. O objetivo desse canal é ajudar principalmente alunos que vão prestar Enem, que vão prestar algum concurso público e desmistificar um pouco a história. Então, se você inscrever no canal, você vai estar ajudando absurdamente o canal a crescer. Nós estamos no começo e eu conto profundamente com a ajuda de cada um. Valeu? Você já reparou como alguns nomes se repetem na história da igreja? Entre todos os papas que ocuparam o trono de São Pedro, um nome se destaca: Leão. Ao todo, 14 papas adotaram esse nome, atravessando séculos de guerras, reformas e desafios. Neste vídeo do Saca Só a História, vamos conhecer um a um os papas que adotaram o nome Leão, do primeiro ao mais recente, Leão XIV. Nosso ponto de partida é o século V, quando um papa mudaria para sempre o papel da igreja na sociedade ocidental. Trata-se de São Leão I, também conhecido como Leão Magno. Eleito em 440, Leão I enfrentou desafios teológicos e militares gigantescos. Foi ele que, em 452, se colocou pessoalmente diante de Átila, o Huno, e o convenceu a não invadir Roma. Esse ato de coragem não apenas salvou a cidade, mas consolidou a autoridade moral do papado. Leão I também foi uma figura-chave no Concílio de Calcedônia, em 451, aonde sua carta doutrinária, o Tomo a Flaviano, foi a base para a definição oficial da doutrina cristã sobre a natureza dual do Cristo, divina e humana. Com firmeza doutrinária e notável habilidade diplomática, Leão I moldou o papado com uma força espiritual e política de alcance continental. Sua influência foi tão profunda que ele se tornou o primeiro papa a receber o título de Magno, o Grande, e foi proclamado doutor da Igreja. 200 anos mais tarde surge Leão II, eleito em 682. Seu pontificado foi breve, mas relevante. Ele teve o papel crucial de ratificar as decisões do Terceiro Concílio de Constantinopla, que condenava o monotelismo, a ideia de que Cristo tinha apenas uma vontade, contrariando a doutrina das duas naturezas. Leão II também usou seu breve tempo como Papa para reforçar a integridade doutrinária da Igreja e condenar a omissão de papas anteriores diante da heresia. Ele é lembrado por sua defesa firme da ortodoxia cristã, mesmo em meio às tensões bizantinas. Leão III, eleito em 795, teve um dos pontificados mais politicamente significativos da Idade Média. Seu gesto mais memorável foi coroar Carlos Magno como imperador do Ocidente, no Natal do ano de 800, dentro da Basílica de São Pedro. Esse ato simbólico reviveu o Império Romano no Ocidente e cimentou a aliança entre o papado e os reis germânicos, moldando o conceito de cristandade europeia. Leão III enfrentou acusações de má conduta em Roma, foi atacado por adversários e chegou a ser preso, mas reconquistou seu posto com a ajuda do próprio Carlos Magno. Seu governo marca a consolidação do papado como um poder político central no Ocidente. Em 847, assume Leão IV. Sua missão principal foi proteger Roma dos ataques sarracenos. Após a destruição parcial da Basílica de São Pedro por piratas muçulmanos, Leão IV iniciou a construção das muralhas leoninas, que cercam o Vaticano e partes adjacentes de Roma.
Ele organizou uma liga de cidades marítimas italianas para combater os invasores e garantiu uma vitória naval na Batalha de Ostia, em 849. Leão IV foi um defensor aguerrido da cristandade e da integridade territorial da Igreja em tempos de instabilidade externa. Pouco tempo depois, em 903, tivemos Leão V. Seu pontificado, marcado por intrigas políticas, durou apenas 2 meses. Ele foi deposto por Cristóvão, um clérigo que assumiu o título de Papa, de forma irregular. O destino final de Leão V permanece envolto em mistérios, mas tudo indica que ele foi assassinado na prisão. Seu curto reinado é reflexo da instabilidade e violência que assolaram Roma durante a chamada pornocracia, um período sombrio em que famílias aristocráticas manipulavam o papado. Leão VI, eleito em 928, foi um papa de transição, com um pontificado extremamente breve, praticamente sem registros de ações significativas. Ele reinou durante um dos momentos de maior dominação da nobreza romana sobre a Igreja. Sua figura reflete o enfraquecimento da autoridade espiritual em favor das oligarquias locais, que controlavam Roma e o papado como marionetes políticas. Já Leão VII, eleito em 936, buscou restaurar alguma ordem, incentivou a reforma monástica e promoveu a disciplina eclesiástica, especialmente por meio da influência da abadia de Cluny, um dos focos do renascimento religioso da época. Com o apoio do rei germânico Otto I, Leão VII procurou reforçar os laços com o Império e restaurar a moralidade entre o clero romano. Leão VIII, eleito em 963, foi um dos papas mais controversos da história. Sua ascensão foi imposta pelo imperador Otão I, após a deposição de João XII. O problema é que Leão era leigo no momento da eleição e foi ordenado às pressas, o que levantou sérias dúvidas sobre a validade da sua eleição. Depois que Otão I deixou Roma, a população expulsou Leão VIII e reconduziu João XII ao cargo. Após a morte de João, Leão retornou ao poder. Durante séculos foi considerado antipapa, mas hoje é reconhecido como legítimo. Sua história revela o grau de interferência imperial no papado e os conflitos entre o poder secular e o espiritual. Avançamos agora para 1049, quando Leão IX assume o papado. Reformador enérgico, combateu a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, e a prática do concubinato clerical. Foi um dos primeiros papas a percorrer a Europa pessoalmente para implementar reformas. Leão IX também tentou afirmar a primazia de Roma sobre a Igreja Oriental, o que culminou no Grande Cisma de 1054. Embora tenha morrido antes da separação definitiva, suas decisões e postura intransigente foram determinantes para a divisão entre católicos e ortodoxos. Seu papado é um marco na transição da Igreja medieval rumo à centralização romana. Em 1513, Giovanni de Médici foi eleito como Leão X. Nascido em uma das famílias mais poderosas da Renascença, Giovanni era filho de Lorenzo, o Magnífico, intelectual refinado e amante das artes. Leão X fez de Roma o epicentro cultural da Europa. Michelangelo, Rafael e outros artistas brilharam sobre o seu mecenato, mas essa opulência teve um custo. Para financiar as obras da Basílica de São Pedro, Leão X autorizou a venda de indulgências, prática que despertou a ira de Martinho Lutero e levou à eclosão da Reforma Protestante. Inicialmente, Leão ignorou Lutero, achando que o caso se resolveria facilmente. Quando finalmente reagiu, já era tarde. A igreja estava dividida. Leão X excomungou Lutero em 1521, mas não conseguiu conter a ruptura. Seu papado representa o esplendor e a decadência da igreja no auge do Renascimento. Leão XI foi eleito em 1605 e morreu 27 dias depois, conhecido como o Papa Relâmpago. Pouco pôde fazer além de receber a coroa papal.
Já Leão XII, que reinou de 1823 a 1829, governou em uma Europa pós-napoleônica. Buscou restaurar a influência da Igreja, reprimindo ideias liberais, fortalecendo a Inquisição e impondo rígida censura. Seu pontificado foi marcado por tensões com os movimentos de unificação nacional que fermentavam na Itália. Leão XIII, eleito em 1878, foi um papa intelectual e modernizador. Em meio às mudanças do mundo industrial, publicou em 1891 a encíclica Rerum Novarum, defendendo os direitos dos trabalhadores, o direito à propriedade privada e à justiça social. Foi o primeiro papa a dialogar com o mundo moderno sem abrir mão da tradição. Também foi o pioneiro em utilizar os meios de comunicação. Foi filmado, fotografado e amplamente retratado. Seu longo pontificado restaurou a imagem da Igreja após os choques do século XIX. E chegamos ao Papa mais recente, Leão XIV, eleito no século XXI, em um mundo globalizado, fragmentado e digitalizado. Leão XIV representa um novo capítulo para o papado. Sua escolha pelo nome Leão é carregada de simbolismo. Remete à força, coragem e liderança dos predecessores. Leão XIV tem se posicionado como defensor de uma igreja aberta ao diálogo interreligioso, ao combate à pobreza e à defesa da dignidade humana. Ele equilibra a tradição doutrinária com a sensibilidade pastoral contemporânea. Seu pontificado ainda está no início, mas promete marcar uma nova era de presença papal no mundo moderno. Os papas chamados Leão representaram uma linha histórica marcada por coragem, fé, liderança e transformação. De São Leão o Grande ao novo Leão XIV. O nome carrega o peso da tradição e o rugido da mudança. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima!